amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a mítica, a incrível, a fantástica Instant Gaming. Portanto, na Instant Gaming vocês têm uma data de jogos que podem comprar, mas eu hoje vou recomendar um jogo em específico. Portanto, começou a nova Season de League of Legends, ok? E vocês têm Riot Points muito mais baratos. Portanto, para a malta que anda a jogar LoL e que já ficou maluca com o Cinematic novo da nova Season, pode vir aqui aproveitar e comprar Riot Points a preços mesmo muito bons, ok? Portanto, em vez de estarem a gastar dinheiro na Store, podem vir aqui e comprar os Riot Points a um preço decente, ok? Portanto, sabem, já têm aqui, por exemplo, os valores: 50 euros por 42, tem 35 por 29, 15 por 13, 10 por 8, 20 por 17 e tem 100 por 85. Portanto, já sabem, quanto mais comprarem, mais desconto há. E a Instant tem isto para vocês. Portanto, força nisso, amigos. Venham à Instant e é uma questão de irem lá comprar os vossos Riot Points. Mais do que isso, podem também aproveitar e participar no meu giveaway e escolher um jogo qualquer que vocês queiram ao vosso gosto e no final do mês habilitam-se a ganhá-lo. Portanto, força nisso, amigos, participem. Tem o link em baixo nos comentários afixados, é só carregar e ir para a Instant comprar a Riot Points. Força nisso. Portanto, hoje, amigos, hoje vamos estar a falar de quê? Hoje vamos estar a falar sobre a Terceira Guerra Mundial. Alguns de vocês pediram imenso para eu falar sobre este assunto. Eu tenho andado a esperar um bocadinho para tentar perceber o que é que ia acontecer nesta semana, quais é que eram os reais contornos daquilo que foi a operação norte-americana na Venezuela no passado fim de semana. Portanto, basicamente, muito resumidamente, Trump ordenou que se capturasse Nicolás Maduro, que era o presidente da Venezuela. Basicamente, Nicolás Maduro foi apreendido por uma equipa do exército norte-americano, foi levado para solo estadunidense e foi presente a julgamento, tanto quanto se sabe. Toda essa situação levantou um ninho de vespas autêntico no mundo. Portanto, um mundo que já estava numa paz muito ténue está agora em alerta máximo. Grandes superpotências a manifestarem-se, algumas a favor desta apreensão de Maduro e outras estritamente contra. Na sequência dessa operação de Trump na Venezuela, muita gente se pronunciou contra a operação, outros a favor. E independentemente de vocês concordarem com as ações de Trump ou não, e serem a favor do povo venezuelano, como alguns apregam, ou serem a favor dos interesses dos Estados Unidos da América, ou então estritamente contra toda esta operação, isto é inegável que isto agitou muito o mundo e o clima tenso que se vive. Portanto, na sequência daquilo que aconteceu logo após esta operação dos Estados Unidos na Venezuela, a Coreia do Norte lançou 2 mísseis balísticos para o mar do Japão, ok? E a China está basicamente a aumentar a sua atividade militar à volta de Taiwan e a fazer exercícios cada vez mais agressivos. Portanto, existe pelo menos a intenção, ou parece que o clima está muito a favor da China invadir Taiwan anytime soon. Muitos líderes mundiais estão basicamente a condenar esta ação do Trump, como eu vos disse, mas existem alguns que aplaudem. Uma das pessoas, basicamente, que aplaudiu essa ação foi Emmanuel Macron, presidente francês, que é uma das superpotências europeias com armamento nuclear, que diz, e passo a citar, eu até vou traduzir que é para ser mais fácil: o povo venezuelano está hoje livre da ditadura de Nicolás Maduro e só se pode alegrar. Ao tomar o poder e atropelar as liberdades fundamentais, Nicolás Maduro minou gravemente a dignidade do seu próprio povo. A transição que se aproxima deve ser pacífica, democrática e respeitosa da vontade do povo venezuelano. Desejamos que o presidente Edmundo González Urrutia, eleito em 2024, possa assegurar esta transição com rapidez. Atualmente estou em intercâmbio com os nossos parceiros na região. A França está totalmente mobilizada e vigilante, inclusive é para garantir a segurança dos seus cidadãos durante estes tempos incertos. Pronto. Obviamente também fazendo referência àquela que foi esta atividade do Trump. Os povos europeus ficaram imediatamente a conhecer que as intenções do Trump não foram as melhores, como é lógico. Aliás, o próprio Trump veio imediatamente desmistificar que a intervenção na Venezuela tinha sido com interesse no petróleo, e depois mais tarde voltou a fazer comentários sobre a Dinamarca. Portanto, voltou outra vez a ameaçar território dinamarquês, com a sua vontade de querer anexar a Groenlândia. A Groenlândia fica ali num ponto estratégico entre os Estados Unidos e a Rússia e, portanto, o Trump acha muito bem abarbatar aquele território e acha que a Groenlândia pertence aos Estados Unidos, coisa que é uma idiotice de todo o tamanho, ok?
Após isto, o Trump conseguiu não pôr só os países dos BRICS em xeque, mas também a Europa. Portanto, neste momento está um clima bastante incerto em relação a quais é que são os aliados da Europa. Aliás, os próprios BRICS apercebem-se disso e percebem que com a Europa e os Estados Unidos isolados um do outro é muito mais fácil derrotar os dois rivais. E como tal, a China, logo a seguir à apreensão do Nicolás Maduro, exigiu imediatamente aos Estados Unidos que o libertassem, ok? Portanto, a China fez alguma pressão, foi o único país que fez alguma pressão neste ponto. Entretanto, algumas pessoas estão a dizer que o Baron Trump devia casar com a princesa Isabel da Dinamarca, que era para a Groenlândia ser basicamente ser parte do território americano com alguma justificação. Portanto, uma idiotice todo o tamanho também, mas é uma coisa de que os magas estão basicamente a partilhar. Portanto, aqui também o Mario Nawfal disse basicamente que a Dinamarca tem uma regra militar desde a altura da Guerra Fria em que se alguém pisar a Groenlândia, os soldados que lá estão a defender a região vão disparar imediatamente. Penso que esta regra tenha sido criada com a Rússia em vista, mas nunca pensaram eles que iam ter esta ameaça do lado dos Estados Unidos, que são os aliados desde sempre. Portanto, neste caso, aquilo que diz aqui o Telegraph, diz: a Dinamarca, as nossas tropas atirarão imediatamente se os Estados Unidos invadirem a Groenlândia, sem necessidade de ordens. A Dinamarca acaba de confirmar que uma regra militar da época da Guerra Fria ainda está em vigor. Se alguém invadir a Groenlândia, os soldados dinamarqueses devem abrir fogo imediatamente sem esperar por ordens. O regulamento de 1952 afirma que as forças devem entrar imediatamente em combate, sem esperar ou buscar ordens, em caso de ataque. O Ministério da Defesa dinamarquês disse aos jornalistas desta semana que a regra continua em vigor. Isto ocorre no momento em que o Trump ameaçou repetidamente tomar a Groenlândia à força, alegando que ela é essencial para a segurança nacional dos Estados Unidos. A secretária da imprensa Caroline Leavitt afirmou na terça-feira que a ação militar é sempre uma opção. Os aliados europeus estão agora a realizar conversas urgentes sobre como responder a um possível ataque dos Estados Unidos em território da NATO. Um membro da NATO potencialmente atirando noutro, sem precedentes, é pouco para descrever a situação, diz aqui este rapaz, e a fonte é o Telegraph, portanto um jornal mundialmente reconhecido. Como eu vos disse, tempos muito, muito assustadores. Entretanto, em notícias de ontem à noite, o Irão basicamente mandou abaixo a internet e mandou abaixo as linhas telefónicas também. Portanto, de uma forma um bocado estranha. O Irão também ameaçou que se os Estados Unidos entrassem neste loop de invadir países, eles iam responder à força também. Portanto, o Irão aqui a fazer finca-pé e a juntar-se à Rússia e à China nesta tendência contra os Estados Unidos. Entretanto, a China hackeou os e-mails, isto é tanto surreal, hackeou os e-mails do Congresso dos Estados Unidos. Portanto, isto é uma notícia também que está a ser comentada neste momento. Não sei se é com vista de tentar reaver os Epstein Files para os lançar e ter o Trump impeached. Eu acho que a China, no meio disto tudo, está a tentar ter um papel mediador e a tentar ver se o conflito não escala a nível mundial. E efetivamente, se a China conseguisse agarrar os Epstein Files e os lançar na íntegra, era épico para dar diffuse a esta situação toda e o Trump ter que ser impeached. Vamos ver se os Estados Unidos aceitam isso, como é lógico, não sei. Aqui diz também, vou-vos dizer que vai ser mais fácil ler. Os Estados Unidos dizem que este é o nosso hemisfério e o presidente Trump não permitirá que a nossa segurança seja ameaçada. A China respondeu afirmando que criar uma esfera de influência ou gerar confrontos geopolíticos não tornará um país mais seguro, muito menos trará a paz no mundo. É a segurança comum e cooperativa que se sustenta, diz a China. Portanto, eu até estou a gostar da postura da China no meio disto tudo. O Senado americano está a tentar passar basicamente uma resolution para bloquear o Trump de ter qualquer tipo de ação militar em sequência daquilo que aconteceu na Venezuela, ok? Sem ter o apoio do Congresso. Portanto, estão a tentar basicamente fazer com que o Trump seja bloqueado de agir sem o apoio do Congresso. E entretanto, o Kim Jong-un declarou apoio incondicional ao presidente Vladimir Putin na liderança deste regime dos BRICS. Portanto, o que é que eu vejo aqui, amigos? Eu não quero agoirar, ok? Mas sim, estamos muito mais perto de uma terceira guerra mundial. Se é que já não estamos a vivê-la, no fundo, aos começos de uma. Tudo nestes últimos anos tem estado a apontar para isso.
inclusivamente, pá, este cenário tenso em que se começam a declarar aliados, ok? Portanto, isto aconteceu antes das primeiras grandes guerras. O declarar de aliados é literalmente a primeira fase de um conflito a larga escala. E portanto, não querendo assustar ninguém, é bem possível que isto aconteça, ok? Acho que nunca tivemos tão perto. Eu até aqui desmistifiquei sempre um bocado isto e disse sempre à malta não entrar em pânico, que não havia necessidade, mas o mundo está mesmo uma loucura total, pá, a internet está um lodo absoluto, ninguém percebe nada do que é notícias reais ou não, é só AI por todo lado, as pessoas acreditam em tudo, e infelizmente ou felizmente são as pessoas que controlam os governos, portanto são as pessoas que ditam quem é que está no governo ou não, e com uma massa generalizada de pessoas a acreditar em coisas completamente absurdas, há a tendência de eleger líderes completamente dementes. Portanto, neste momento temos uma data de líderes mundiais que parece que estão a brincar ao risco com o mundo, e nós somos todos peões no meio disto tudo. Portanto, olhem amigos, o que é que eu vos posso dizer? Abriguem-se, salvem-se, cuidem das vossas famílias e das pessoas que são próximas de vocês, porque os próximos tempos não se avizinham a ser tempos incríveis, pá, honestamente. A economia mundial está à beira do precipício com estas parvoices todas. Epá, e olha, só nos resta, sei lá, ser otimistas dentro da estupidez toda. Pronto, olha, é a mensagem que tenho para vós, não é uma mensagem muito otimista, mas pronto, comprem Riot Points na Instant Gaming enquanto podem, meus amigos, e divirtam-se, pá, é o que é. Obrigadíssimo, grande abraço, pá, e qualquer coisa estou ao dispor. Grande abraço, amigos, para vocês, vemos no próximo, segunda-feira, se tudo correr bem, se ainda houver mundo na segunda. Vá, maltinha, tchau, tchau.